Bom, esse é um vídeo mais para demonstrar o cenário atual de como que tá os DPS magos, né? Atualmente eu tenho jogado de Enigma, que é Stealth Orb. Eu tenho seguido um caminho onde eu tento buildar acerto, crítico e heavy attack. Eu sei que não dá para ter os três, né? É pedra, papel, tesoura. E eu tenho inclinado um pouco de diminuir o meu crítico e aumentar esses outros dois status. Atualmente eu estou usando esse cinto, né? Mas eu uso o cinto do rei. Mas como eu preciso fechar alguns atributos, eu estou usando o outro temporariamente até eu terminar de upar minhas coisas e eu volto pro meu setup onde eu tenho mais acerto e mais attack speed. E acaba que depois de ajustar tudo, eu não sei se exatamente, até mesmo o set do Blood crítico, que é o set novo de crítico, vai ser o meu foco. Porque eu tenho percebido que o status de crítico não tá tendo o mesmo peso como antes. E não tá tendo tanta eficácia assim em buildar esse tanto de crítico. E talvez eu consiga focar outros status onde eu consiga atingir alguns novos outros plays, como DPS de esquiva, ou alguns tanques que builda evasão de heavy attack e guivar um pouco o meu crítico, sabe? Eu tenho outras orbes ali, mas eu tenho jogado de Enigma e eu tinha uma perspectiva de que eu jogaria de forma um pouco temporária, né? Mas eu não sei se eu volto a jogar de Spellblade, sabe? Eu fiz alguns testes e nesses testes eu usei tanto o set novo de crítico quanto o Tempest. E você consegue perceber pelos vídeos ali que eu vou mostrar para vocês o diferencial e a dificuldade que tá de voltar a jogar com as outras classes em vista dos cenários atuais. Que os tanques, os healers e o foco normalmente dos maguinhos não estão conseguindo de fato ser eficaz. Eu, eu vejo uma eficácia maior usando o Orb, mas isso acredito que pela arma estar desbalanceada, ser nova, ainda deve ter reajuste, então é algo que eu tenho pisado em ovos. Mas aqui você pode ver um teste que eu fiz com Nerissa, né? Que é um tanque que ele não builda tanta tolerância, ele builda resistência crítico, né? Mas você percebe que o crítico entra, porém um crítico mais fofo, mais baixo. Então talvez alguns plays não tenham tanta eficácia ter esse gap todo de crítico alto e nem necessidade, sabe? Dá pra gente focar nos outros status. E você também vai perceber pelos vídeos a rotação, que mesmo eu fazendo toda a rotação, eu não tô conseguindo ter um dano expressivo pra, sabe? Se antes eu precisava acumular com outros plays para matar um certo play, usando Spellblade eu preciso de muito mais em comparação ao Orb, sabe? E aí você vai ver como que tá a minha barra de skill, né? O trivial, me buffei e e o meu Spellblade eu consigo pegar uns status até superior ao Enigma, porque com o Spellblade eu consigo pegar 400 de crítico, 700 de heavy attack e 2k de acerto. Só que mesmo tendo um status superior ao Spellblade, ao Enigma, quer dizer, eu não consigo ter o dano flat que o Enigma me proporciona. O Enigma ele proporciona passivas que buffam o meu dano base, passivas que buffam o dano mágico adquirido. E aí você percebe, ó, eu fazendo rotação, o crítico entra, mas mesmo eu castando a rotação toda, ainda é um pouco difícil de descer a barra de vida dele. Já fiz uma rotação toda, tô esperando o cooldown das outras skills, continuo atacando. Agora eu vou fazer mais outra rotação. E isso no cenário onde ele só tá defendendo, né? Que a gente sabe que no cenário atual tem os healers, tem, sabe? Que isso não vai ser tão limpo assim. Então é um tempo muito mais demorado de eu onerar a vida dele, o que faz com que a classe seja meio meme, sabe?
Em vista dos cenários atuais, dos status que os tanques têm batido, sabe? Tá vendo que eu dei várias rotações pra descer a vida dele, demorou descer. Mas nesse tempo de demorou descer, outra pessoa poderia já ter matado. Eu fiz o novo teste com o 7 Nova, né? Esse é o de sangue. Então, eu me buffo, aí eu caço as skills, tá vendo? Ó. Parece até pior. Não, mas é que eu dou um dano considerável, tá vendo? É porque precisa escalar o 7 novo. Diferente do Tempest, que eu já tenho dano imediato. Esse eu preciso escalar um pouco de dano. Eu preciso critar um pouco pra aumentar meu crítico. Mas mesmo assim, vocês percebem a dificuldade que eu tô tendo de descer a vida dele. Mas aí você fala, mas é tanque, é assim mesmo, é normal. Mas esse tempo que eu tô demorando pra ele ter um peel de um suporte é 2 pulos. Eu até cheguei a dar heavy attack ali. E esse é um play que ele tem uma evasão de heavy attack considerável. Então, eu até nos meus testes aumentei um pouco o heavy attack pra eu conseguir ter uma eficácia maior. Aí agora é o teste com orb, né? O orb crítico eu falo é aquele orb normal, trivial, que dropa na DG. Não é o do Tevent. Aqui você vai conseguir visualizar uma rotação de combo onde, pelos seus próprios olhos, você vai ver a diferença entre um e o outro. Eu não pego os mesmos status que o Spellblade, né? Então com Orb eu pego o crítico a menos. Atualmente eu tô com 3.600 e eu escalo mais 250, então 3.850. Olha, eu coloquei 3.950, mas não. O Heavy Attack é 1.600 e de acerto 1.850, 2K, bufano 2.460. E com menos status eu consigo derreter a vida dele. Você percebe aí ó, no vídeo? Ó, eu posicionei as orbs, utei com supernova e deu combo. Só disso aí a vida dele descendo. Ó. Ali ele praticamente estava morto. 5K só. Diferente do Spellblade que eu dei várias rotações pra tentar chegar num ponto. Ali eu tô atacando, ó. Você pode ver que tipo, eu já teria matado ele umas 2, 3 vezes. Com as rotações que eu dei do Spellblade, eu matava ele 2, 3 vezes. Enquanto o Spellblade eu matava uma só. O outro vídeo é do Orb do Tevent, né? A Orb do Tevent, em comparação aos outros, eu ganho os buffs de debuff. E eu perco o crítico, né? Só que o status de crítico não tá tendo tanto peso assim ao ponto de, nossa, tô perdendo crítico, sabe? O cálculo que eu fiz errado ainda, que não é 950, é 650. Mas você percebe ali, ó, no meu combo com o Orb do Tevent, a vida dele literalmente indo de arrasta, tá vendo? Morreu literalmente ali, tá vendo? Aí o Riley curou, né, pra continuar os testes. Literalmente tava morto. Então você, com esses testes, você percebe que o jogo tá chegando num ponto onde não sei até que ponto tá sendo tão eficaz buildar muito crítico, sabe? Talvez a gente consiga ter uma jogatina. E esse outro vídeo é de demo skill, né? Que eu troco as skills, né? Que aí eu começo a jogar de raio. E eu mudo a passiva para dar mais dano e usar uma rotação diferente. Isso no cenário, aqui ó, que eu build isso aqui ó, que eu coloco a skill do raio no lugar dessa skill de área, né, que dá stun, e aquele ali pra me dar mais dano nas skills de gelo, de acordo com a maestria. E aqui na rotação de skill, você percebe que eu vou me buffar, e assim que eu me buffar, eu já começo a rotação de dano nele. Ó. A rotação de dano com a skill de gelo, ó. Eu usei meteoro só pra usar, mas literalmente tava morto ali, sabe?
Você não vai me ver finalizando ele nos vídeos, justamente que eu não queria que ele morresse pra continuar os testes. Por isso que tinha um healer ali do lado curando. Mas você percebe a diferença de dano expressivo entre uma classe e outra. Então, eu não sei hoje se é um cenário que eu volte a jogar de Spellblade. Porque os tanques estão tancando mais que os normais e ter um crítico altíssimo não tá sendo o suficiente. E diferente da Orb, além das skills passivas que me proporcionam um dano flat maior, sabe? Fora as passivas que acumuladas eu consigo ter um dano base lá, 819, usando as minhas passivas antes de upar skill, ó, quase 1k de dano base. E com isso eu acabo tendo um valor muito expressivo, mesmo tendo crítico, heavy attack e acerto relativamente alto. Então talvez um caminho seja eu começar a buildar heavy attack e acerto em vez dos valores triviais. E a Orb é uma classe que hoje em dia, infelizmente, você tem que jogar ou de Orb e Adaga ou Orb Cajado. Eu testei Orb e Adaga, mas ela acaba tendo um cooldown um pouco alto. Então você casta o Supernova e acabou. Então você espera muito de ter coisa, apesar de ter velocidade de recarga alta. Então é algo que você fica muito dependente de um combo só. Então se você errou, infelizmente você vai esperar a próxima rotação. E diferente de Cajado e Orb, que você consegue castar outras coisas, sabe? Então você tem outras skills auxiliares, não são tão somente a Orb e a Adaga, duas armas utility, sabe? Então você consegue ter uma rotação contínua, tendo um cooldown de recarga alto, então você consegue castar e ir eliminando, sabe? Hoje, atualmente, eu tenho jogado com a Belandi, mas pelo meta você consegue jogar com o cajado da Noa. Então o cara, literalmente, você clampa e trava o cara. Aí você pode trocar até esse chão de lava por outro skill, sabe? Um skill defensiva ou mais ofensiva e trocar a passiva da Belandi pela da Noa. Talvez escale até nas outras seasons, né, que deve receber buff da Noa, então é um caminho interessante. E algumas traits ali, pra mim, falta reajustar. E eu pretendo subir, mas chegar nos 2.700 de acerto. Os status defensivos também eu tenho focado bastante, de ter uma sobrevida e uma resistência crítica, tá vendo? Então eu não tenho sido um Glass Cannon tão papel assim. E a Orb, em comparação com as outras classes, ela é bem squish, bem papel, sabe? Então você precisa ter um status ali pra você aguentar dar dano e tá vivo, sabe? Porque não adianta você morrer de imediato e não conseguir. E esse é o vídeo. Eu não sei se vocês perceberam pelo vídeo ali que tá um pouco inviável jogar com as outras classes, né? E o foco talvez hoje seja tanto de matar plays medianos, um Spellblade funciona, mas se você pegar um cara bem buildado, build fechadinha, mais de endgame, talvez você não tenha tanta eficácia quanto o Orb, então infelizmente você tem que jogar de Orb, não tem outra opção. Só que isso é uma coisa que você tem que ter cautela. Por exemplo, eu tenho uma Orb dourada, mas eu ainda não fiz a migração, sabe? Porque eu não sei como que vai ser o balanceamento e se tem necessidade de eu fazer toda essa mudança antes de saber como que vai ser a classe em si. Então eu tenho pisado em ovos e as orbs que atualmente o jogo proporciona é super eficaz e te faz ter um resultado expressivo, sabe? Não precisa mudar, jogar todos os seus recursos para fazer essa troca. Tá para você brincar, ser efetivo usando o que o jogo te dá e você vai construindo com o tempo as coisas. E antes de fazer qualquer besteira, é só ter cautela, testar, ver o estilo de jogo, ver como que vai ser o meta final, sabe? Porque é isso. O vídeo foi isso. Espero que vocês tenham uma visão. Esse é um review final, sabe? Hoje eu tô jogando de Enigma. Não sei o que vocês acham disso. Eu fiz uma build inicial focada em heavy attack e status defensivos, que foi Dream Build inicial.
mas eu preciso reajustar. Mas se você percebe aí pela essa build, eu pego 2k e 700 de heavy attack, o crítico eu diminuo, o acerto eu preciso aumentar, tem skill defensiva como melee e evasão, sabe? Então eu acho que dá pra um caminho parecido ali, dá pra pensar por esse lado, sabe? Mas é algo que tem que analisar direito e fechar uma build. Hoje eu fechei a minha build de, de crítico, né? Mas aí eu vou dar uma olhada se eu consigo testar algumas coisas com heavy attack maior, acerto maior. Se talvez seja mais efetivo do que eu ter esse crítico todo sem necessidade, sabe? Então é um ponto a se pensar e talvez seja o meta de agora. É heavy attack e acerto. Que aí você vai conseguir atingir todo mundo. Tanto os tanques, os healers e os DPS. E acho que vale o teste. Aí depois vocês testam, vê o que vocês estão achando, qual é o sentimento que você está tendo jogando com as outras classes, sabe? Mas, antemão, dá pra você ir brincar e esperar, sabe? Que aí você vê exatamente qual caminho que você quer seguir, não joga recurso fora e tenha cautela. Mas uma coisa eu sei, Spellblade é literalmente inviável de jogar. Não tem comparação. Não tem nem como jogar. Literalmente, a orb não é nenhuma opção. Se você quiser matar tanque e healer, você tem que jogar. E no mais é isso. Essa foi minha análise, né? Deixei nos comentários o que vocês acham disso. Se eu tô equivocado ou algo do tipo. E a gente troca ideia. Esse é meu setupzinho. Eu ainda vou mudar algumas coisas, alguns itens, sabe? Mas por enquanto eu tô nesse caminho, né? Vou ver se altera um anel ou o setzinho eu faço aquela composição ou 2 espectral ou 2 de heavy attack, sabe? Mas é algo que eu vou testar ainda e ver qual é o resultado disso. E é isso. Um abraço pra vocês.